Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Pavan, falo da jornada do herói, né, do Ikigai, do nosso propósito de vida, na nossa identidade. E hoje eu quero falar um assunto interessante para você sobre o paradigma, né? Então vamos entender um pouco o que é essa questão do paradigma e como ela pode afetar a nossa vida pessoal, claro, social e profissional. Tá? Bom, quando o ser humano nasce, ele já recebe uma genética. Isso não é novidade para você, né? Recebe uma genética dos pais, né? Do pai, da mãe, mais fortemente do pai e da mãe, porque é o que está mais próximo do ser que está nascendo, né? Mas também vem coisas do passado, né? Toda essa genética, ela vem com uma informação biológica e informação comportamental, né? A genética já tem essa certeza, né? Essa questão comportamental. Então a criança nasce já com um arcabouço, ou seja, ela tem um talento específico dela, que é a que a torna um indivíduo, mas ela também recebe uma carga genética, que é a constituição dela. E isso faz com que potencialize coisas positivas, coisas negativas, e aí o meio ambiente no qual essa criança, esse ser está inserido, começa a moldar, né, ou potencializar, ou criar aprendizados nessa criança. Por que isso? Porque o indivíduo, na verdade, ele começa a buscar uma identificação com o mundo. Então ela tem uma questão dela, genética particular dela, que ela não conhece ainda, a criança não conhece, e ela começa a interagir com o meio buscando uma identificação ou aprendendo algumas coisas. Do modo dela, claro, totalmente inconsciente, porque qual é o grande problema? A criança não tem filtro. Ela não tem a parte consciente, né? Quando o pai ou a mãe tá bravo com outra coisa e discute com ela não fala assim, ah, isso não tem nada a ver comigo, isso aí é com eles lá, né? Não, ela acha que é tudo com ela. Aliás, a criança entende que ela é o centro de tudo, seja coisas boas ou coisas ruins. Então vamos pegar a coisa ruim, né? Que é o que mais importa aqui para 96% da população. O meio ambiente mais a genética pode potencializar crenças, axiomas, né? São verdades dentro da cabeça dela. Aquilo, quando gera uma emoção, grava como um programa. Esse programa gera um comportamento, ou seja, uma sequência de pensamentos gatilhado por uma emoção, né, que vai gerar um comportamento, seja ele positivo ou negativo. Esse comportamento que a pessoa vai tendo ao longo da vida é o que a gente chama de paradigma. Paradigma nada mais é do que um conjunto de crenças, de axiomas, de verdades, né, trabalhando dentro de uma expressão, como eu me expresso no mundo. Tá? Então, quando eu quero entender isso, eu percebo que isso está sendo nocivo para mim. E como é que eu sei que isso está sendo nocivo para mim? Olhando para os resultados, para o meu meio social, para os meus amigos, para os meus familiares, dentro das organizações. Que resultado eu estou conseguindo, né? Eu estou conseguindo engajar, estou conseguindo agregar ou não estou dispersando, estou isolando. O que está acontecendo, né? Então, olhando para essa questão do paradigma, às vezes eu falo assim, bom, mas como é que eu mudo isso? Eu preciso entender algumas coisas. E tem todo o processo terapêutico, o processo de coach, que você vai lá e começa a trabalhar as questões do meio, né? Com psicólogo, psicanalista. Ah, como era você quando você era criança? Tá? A relação com os pais. Faz todo sentido? Faz, porque o pai é a nossa primeira identidade e a gente está inserido aqui no meio ambiente. Tá certo? Mas nós não podemos esquecer que vem coisas de lá de trás dessa informação que está na nossa genética. Ok. E que ferramenta nós temos hoje, né, terapêutica e corporativa, porque eu considero constelação familiar sistêmica terapêutica e também corporativa, para entender isso. O genograma. Eu já gravei alguns vídeos
um vídeo falando o que é um genograma, tá? Então, se você buscar aqui no meu canal, você vai entender o que é um genograma. O genograma, na verdade, ele vai buscando a estrutura genética, né? Uma árvore que você vai desenhando, é uma técnica, um esquemático, uma folha de papel. Sempre começa dos seus bisavós, se você conseguir. Bisavó paterno e materno. Vem descendo até chegar em você. Né? E aí o que você vai vendo? Quem nasceu, quando morreu, se teve aborto, se teve separação, se teve doença, que tipo de doença foi. Por quê? Se teve algum comportamento específico, que comportamento específico foi. E se esses comportamentos, essas doenças ou essas situações são repetitivas, ou seja, elas se repetem dentro da história que você está marcando dentro do genograma. Por quê? Porque da mesma forma que nós aprendemos, o que é um paradigma? Por que se forma um paradigma? Porque aquilo que eu aprendi, seja consciente ou inconscientemente, e eu repito várias vezes, isso se condensa como um aprendizado, mesmo inconscientemente. Se condensa como um aprendizado. Então aquilo que está vindo de informação, várias vezes durante a estrutura familiar, quando chega em você, também já nasce como um aprendizado. E você começa a ter comportamento e você nem tem ideia do porquê. Você vem aqui para o meio ambiente, para o pai e para a mãe, e você percebe que não está aqui. Por quê? Porque não está mesmo. Está aqui. Está na genética dos antepassados. Então, é importante saber desenhar um genograma para poder entender o que se repete na família. Que tipo de comportamento, que tipo de doença, se é aborto, que tipo de coisas se repetem na família. Para quê? Para que eu traga para a consciência, e a partir do momento que eu trago para a consciência essa situação, eu consigo trabalhar as minhas crenças limitantes, né? Consigo trabalhar os meus axiomas que formam esse paradigma, e aí eu crio um novo paradigma, crio um paradigma positivo. Então, qual que é a grande sacada aqui? Se você já fez terapia, já foi para psicólogo, e a coisa não resolve, vai para um genograma. Eu faço genograma, tá? Então, o que acontece? O genograma ele é bem técnico, ele é bem esquemático e é uma ferramenta dentro da constelação familiar sistêmica que funciona em pessoas e organizações. Pode ter certeza, funciona. Tá? Quando você começa a trabalhar, você sai daqui, você transcende para a genética, né? Ó, a gente sai daqui e transcende para a genética, a gente começa a detalhar as coisas com muito mais profundidade. E quando você chega realmente na causa raiz, no entendimento daquilo e começa a transmutar aquilo, ou seja, transformar aquilo de algo negativo para algo positivo, você transforma o seu paradigma negativo num paradigma positivo. E aí sim, lei da atração, tudo mais começa a funcionar diferentemente para você, porque tudo está na mente. Mas a mente tem que estar equacionada, tem que estar alinhada com aquilo que você quer ser, com a sua missão, com o seu objetivo, com aquilo que você quer na vida. Né? Tem que ter um alinhamento. Não adianta eu pensar uma coisa, mas sentir outra. Né? Não adianta ficar repetindo, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário, e no fundo você não acredita. Quando a pessoa fala assim, se eu falar assim para uma pessoa, você vai ganhar 100 mil reais por mês. A pessoa fala, imagina, 100 mil reais, é salário. Quando a pessoa pensa assim, ela não se autovaloriza, ou seja, no fundo ela não acredita. Então, não adianta somente ficar repetindo palavras positivas. Tem que sentir. E antes de sentir, você tem que estar alinhado. O que é que você quer ser? Como você quer ser? Você tem que se comportar dessa forma, acreditando, mas trabalhando os seus paradigmas negativos através de terapia, etc. E principalmente através do genograma. Então, se você ainda não fez o seu genograma e você está nessa situação e você quer mudar, super recomendo. Faz o teu genograma e você vai ver como muitas coisas vão cair no seu entendimento e você pode mudar sim a hora que você quiser. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dá um like, compartilha, toca no sininho para você sempre estar recebendo novas notificações e divulgue o nosso canal. Um grande abraço.
Até lá!